Palavra de Deus, registrada em Mateus 6,33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estamos atravessando um tempo muito difícil em toda a terra. As pessoas estão sem poder trabalhar, sem renda, muitos perderam seus empregos, muitos teve os seus salários reduzidos, e a ameaça dessa pandemia, dessa doença que tem atingido toda a terra e tem feito centenas de milhares de vítimas fatais em toda a terra. E vem chegando perto da gente. Às vezes você já teve aí um vizinho, um familiar, ou até mesmo dentro da sua própria casa, ou dentro da empresa que você trabalha ou trabalhava, né? De forma que o mal é uma realidade, e que não é apenas de noticiário, mas é uma coisa que você está experimentando, né, à sua volta. Talvez até você mesmo já tenha sido vítima dessa enfermidade, e graças a Deus, Deus te deu sobrevida, você está podendo ouvir e assistir esse vídeo agora. Mas é uma coisa preocupante, né? Uma coisa que inclusive, se a pessoa for dar ouvido ao que a mídia diz, é uma coisa desesperadora, para levar a pessoa ao pânico, ao terror mesmo, não é verdade? E o que a gente deve fazer? As latas estão vazias, ou quase vazias. A doença é uma ameaça. Talvez você faça parte do grupo de risco, por causa da idade ou por causa de alguma enfermidade que já tem, né? O que fazer? A palavra de Deus nos fala aqui que nós temos que buscar a Deus, buscar o reino de Deus, né? Tem pessoas que estão esperando, com esperança na ajuda do governo, na ajuda da associação, na ajuda da comunidade cristã, para suprir as necessidades mais básicas, com relação ao alimento, essas coisas. Outros, com relação à ameaça da praga, da doença, do vírus chinês, a pessoa está esperando sair um remédio que seja de aceitação na comunidade científica, né? Um remédio melhor do que esse da cloroquina e associados, né? Alguns medicamentos que são associados à cloroquina, que por sinal tem funcionado muito bem, né? Na dosagem certa, não aquela dosagem que a OMS indicou, mas a dosagem certa, tem curado muitas pessoas. A pessoa está esperando numa vacina ou num outro medicamento, né, como já falamos. É isso aí, nada disso é errado não, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui para a gente buscar o reino de Deus. Buscai o reino de Deus, né, e a sua justiça. Então, devemos buscar orar a Deus, pedir a Deus que venha suprir a nossa necessidade, enviar os recursos necessários, o alimento, né, as coisas mais básicas, inclusive produtos de higiene pessoal, né, que é necessário, papel higiênico, sabonete, creme dental, material de limpeza, material de higiene, como álcool, né, álcool gel e tudo mais. E também buscar de Deus que nos dê o livramento, que nos dê a cura, né?
Isso é buscar de Deus. Esperar no Senhor, confiar nele, não é? Isso aqui a palavra de Deus está nos ensinando. Só que a palavra de Deus tem um detalhe aqui, que se a gente não prestar atenção, a gente passa por cima despercebido. E deixa de fazer o melhor. Porque tem o bom e tem o melhor. Se você estiver esperando em Deus e buscando de Deus o suprimento das suas necessidades, a cura da enfermidade, o livramento do mal, está fazendo muito bem. É bom. Mas tem algo ainda melhor que o Senhor espera que nós façamos. E isso não são todos que fazem. Passa despercebido, né? A pessoa pula essa parte aqui, ó. Em primeiro lugar, antes de você buscar o suprimento da sua necessidade material, que é uma coisa urgente, iminente, antes de você buscar a cura da enfermidade ou o livramento do mal, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. E o que seria isso? As coisas concernentes ao reino de Deus. Não concernente à minha vida pessoal, não concernente à minha necessidade pessoal ou familiar, mas aquilo que é concernente ao reino de Deus. O que seria, por exemplo, então? Por exemplo, eu preciso de poder, de unção, de graça, para poder testemunhar do amor de Deus, testemunhar da palavra do Senhor, que a palavra de Deus não pode ser pregada de qualquer maneira, ela tem que ser pregada com poder, né? Tem que ser na unção do Espírito, no poder do Espírito, porque é assim que Deus nos ensinou, né? Eu devo procurar conhecer o chamado e a vocação de Deus para a minha vida. O que Deus quer que eu faça hoje? O que Deus quer o que Ele espera de mim? O que eu posso fazer que venha agradar o Senhor? Que tem um chamado geral para toda a igreja, mas tem um chamado pessoal para mim, que é para você, né? Então, o que seria isso? O que Deus tem para mim? Buscar conhecer isso e buscar se aparelhar e buscar estar apto, né? Capacitado por Deus, buscar essa capacitação da parte do Senhor para a nossa vida. Isso é buscar o reino de Deus, né? Isso é buscar o reino de Deus. Então, aí, o que acontece se você fizer isso e você está sendo negligente, está sendo hipócrita, está ignorando a sua necessidade primeira e urgente? Não. Não está. Olha, é isso que Deus está esperando de nós. É isso que Deus está esperando de nós, que nós façamos isso, que nós buscamos em primeiro lugar o reino dele. E nós temos exemplo dentro da palavra de Deus, que se nós fizermos assim, Ele vai fazer por nós. Aqui mesmo nesse texto aqui está falando isso, né? Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas, se você ler lá o capítulo 6, lá do versículo, se não me engano, 25 em diante, você vai ver lá que coisas são essas coisas que serão acrescentadas. São as coisas necessárias, as coisas básicas para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Essas coisas nos serão acrescentadas. O Senhor cuida de nós, como Ele cuida das flores do campo, como Ele cuida dos passarinhos, lá citado esses exemplos, né? Então a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus para ver esses milagres acontecer. Esses milagres acontecem. E nós temos um exemplo aqui, eu quero compartilhar com você aqui rapidamente, porque o tempo já está passando. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 13. Quando Salomão subiu ao monte para sacrificar ao Senhor, e quando Deus apareceu para ele, perguntando para ele o que ele queria
que Deus fizesse por ele. Ele não pediu para Deus lhe dar riqueza, ele não pediu para Deus dar para ele morte dos inimigos, né? Não pediu nada disso. O que ele pediu? Pediu a Deus sabedoria para executar o seu chamado, que ele foi chamado para ser rei de Israel. Então eu quero que o Senhor me dê sabedoria para me fazer bem feito, cumprir bem feito de maneira adequada o meu chamado. Quero sabedoria para poder julgar esse povo, esse tão grande povo. Quem poderia julgar esse tão grande povo? E Deus se alegrou, Deus teve prazer no pedido dele, e Deus falou com ele assim, olha o que Deus falou com ele aqui no versículo 13, do capítulo 3 de primeiro livro de Reis. Também te dou o que não pleiteaste, o que não pediste, riqueza e glória, de modo que durante a sua vida não haverá rei semelhante a ti. Bom, não? É assim que Deus faz. Você tem que esperar em Deus, você tem que buscar em Deus, mas busque em primeiro lugar o reino dele. Busca, em primeiro lugar, a realização da vontade do Senhor. Você vai ver que essas coisas serão supridas e Deus vai te dar muito mais ainda, porque Deus vai ter prazer na sua vida. E olha, a hora de praticar isso é na hora da necessidade mais urgente. É a hora de colocar em prática essa palavra, porque aí o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te dê uma fé muito grande, que Deus te dê entendimento, que essa palavra desça a sua mente, o seu coração, a sua alma, e que você possa crer nessa verdade, praticar, para que esse milagre venha acontecer na sua vida e você possa testemunhar do suprimento, da cura, do milagre e da solução dos problemas, no nome do Senhor Jesus. Jesus te abençoe.